Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Hoje a nossa aula vai abordar um assunto da cinemática correspondente ao tema velocidade relativa. A velocidade relativa ela é muito útil quando você deseja calcular instante de encontro de móveis ou distância que separa móveis após um certo tempo que se passa. Se você não tem as funções horárias que a gente conhece como sorvete, usando o conceito de velocidade relativa, você consegue ganhar muito tempo. Primeiro a gente precisa entender como é que usa o conceito. Então eu desenhei aqui algumas situações da seguinte maneira. 4 situações em que os móveis se deslocam no mesmo sentido sobre uma trajetória. A gente precisa orientar essa trajetória. Como nós já estamos acostumados a orientar para a direita, embora nada impeça que você oriente para a esquerda, eu vou considerar que tudo que aponta para a direita é positivo. Claro que quando eu represento um módulo do vetor velocidade, ao lado dele, eu não tenho a necessidade de colocar o sinal, mas na hora de fazer cálculos com o sorvete, sim. Essa é a primeira grande vantagem que a gente tem quando trabalha com os módulos. Estão vendo aqui que eu estou apagando a notação vetorial. Eu vou trabalhar só com os módulos dessas velocidades, porque com o conceito de velocidade relativa, basta conhecer a velocidade de um e a velocidade do outro e executar a seguinte operação. Vamos raciocinar um pouquinho. Vamos supor que o móvel A se desloque no mesmo sentido do móvel B, de maneira que, como ele está mais rápido, em algum momento ele vai alcançá-lo, ok? Esse alcance ocorrerá e eles se encontrarão, obviamente, ocupando o mesmo espaço. Deixemos passar um segundo. O móvel A não se desloca 8 metros a cada segundo? Então, se ele partiu do espaço 0, depois de um segundo, ele estará ocupando o espaço 8 metros. Portanto, eu poderia dizer que o móvel A agora se encontra a apenas 2 metros do móvel B, que inicialmente ocupava o espaço 10 metros? Responde aí para mim, pensa. Conseguiu responder? Acha que está correto dizer que ele está a 2 metros de B? Se você acha que sim, puxa, lamento, você errou. Porque nesse mesmo 1 segundo que o móvel A andou 8 metros, o móvel B também avançou. Só que ele só avançou quanto? Exato, 5 metros. 5 metros em 1 segundo. Então, se ele estava no 10, agora ele foi parar no 15. Ok? Olha o que eu esqueci aqui. Esqueci a unidade de medida. Já ia perder aí uma pontuação se essa fosse a resposta do exercício. Mas já está corrigido lá. Bom, situação 1 em preto. Móvel A ocupando o espaço 0, móvel B ocupando o espaço 10 metros, no instante que o cronômetro foi disparado, ok? Nesse instante, a distância que separa A de B corresponde a 1 dezena de metros. 1 segundo depois, o A avançou para o 8 e o B avançou para o 15. Qual é a distância que os separa agora? Pensa, do 8 ao 15 temos 7, ok? Era 10 e agora é 7. Conclusão, a distância entre eles está diminuindo. Está diminuindo a que razão? De 10 caiu para 7. Está diminuindo a razão de 3 metros a cada segundo. Era 10, agora é 7. Caiu 3 metros em 1 segundo. O que você acha que vai acontecer no próximo segundo? Esse aqui vai parar no 16 e esse aqui vai parar no 20. Quando esse aqui for para o 16 e esse aqui for para o 20, o que nós vamos ter? Do 16 ao 20, somente 4. Eram 7, caiu para 4. Diminuiu de novo. Diminuiu quanto? 7 para 4. A gente não pode errar isso aí, né? A gente conhece que tem gente que erra, não é o nosso caso, tá? Nós sabemos que diminuiu de novo 3. Então, a cada 1 segundo que eu deixar passar, 3 metros encolherão separando A de B em termos de distância. Eu terei essa distância encolhida em 3 metros a cada segundo.
Mas pensa um pouquinho. Qual a velocidade escalar de A? 8 metros por segundo. E a de B? 5 metros por segundo. Quanto dá 8 menos 5? 3. Quanto que a distância diminui a cada segundo? 3. Teria sido isso coincidência, sorte ou ciência? Se você respondeu ciência, você acertou. Porque quem responde ciência acerta sempre, não é? Então, a ciência nos diz que a distância entre esses caras diminui 3 metros a cada segundo. E a subtração dos módulos das suas velocidades, ou seja, o módulo da diferença dessas velocidades, o que é módulo? É o resultado sem o seu sinal, é só o valor absoluto. Não importa se você vai fazer 8 menos 5 ou 5 menos 8. 8 menos 5, 3, 5 menos 8, menos 3. O módulo de 3 é 3, o módulo de menos 3 é 3 também. Então, para que complicar a nossa vida? Faz logo o maior menos o menor. E aí você já tem o resultado, ok? Será que vai funcionar aqui? Pensemos. Do 13 ao 3, qual é a distância que separa os dois? Acertou? 10 metros. Muito bem. 3 metros, 13 metros. Esse carinha aqui avança? Não, agora ele retrocede. Retrocede quanto? 8 metros por segundo. Então, se está no 3 e voltou 8, agora ele está aqui no menos 5. Vou fazer em azul para a gente separar a situação 1 da situação 2. Esse aqui retrocede 5. Então, se ele retrocede 5, do 13 ele vai voltar até o 8. Distância inicial entre eles, 10 metros. Distância atual entre eles, quanto tem do 8 até o 0? 8. E do 0 até o 5? 5. Então, 8 mais 5, 13. Ou seja, a distância entre eles agora ficou maior. Ficou maior em quanto? 3 metros. Olha o preto aqui, era 10 e agora é 13. Aumentou 3 metros. Quanto tinha diminuído aqui? 3. Aqui diminuía porque o de trás estava mais rápido. Aqui aumenta porque o de trás está mais lento. Mas a taxa de mudança é a mesma. Aqui diminui a 3, aqui aumenta a 3. E eu te pergunto de novo, quanto dá 8 menos 5? 3. De novo, não é sorte, não é coincidência, é ciência. Se você tiver dois móveis que se deslocam no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles, ou seja, a taxa com que a distância entre eles diminui ou aumenta, é obtida pela diferença entre os módulos das suas velocidades em módulo, ok? O módulo da diferença. Eu troquei as bolas, né? Não é a diferença dos módulos, é o módulo da diferença entre as suas velocidades. Quer facilitar a sua vida? Faz a maior menos a menor, já vai encontrar um número positivo, nem precisa pôr sinal nele, porque módulo não tem sinal. Espero que você esteja acompanhando até aí, porque aqui, ó, de novo, o de trás está mais lento, né? Ó, de novo, ó, aqui 0 e aqui 10. De trás. Estão vendo que o vetor que representa a velocidade do móvel A ficou menor que o do B? Então, antes eram 8 contra 5. Agora vão ser 5 contra 8. Como o de trás está mais lento, a distância entre eles vai aumentar. E vai aumentar a que taxa? Vejamos. Do 0 em 1 segundo avançou 5. Está aqui. Vou fazer de novo em azul, né? Separar a situação 1 da situação 2. 5 metros. O B, 8, avançou 8, então foi parar, vamos aumentar um pouquinho, isso foi parar mais ou menos por aqui, ó. Do 10 foi parar no 18. Eu te pergunto, antes eles eram separados pela distância de 0 a 10, de 10 metros. Agora um foi parar no 5, outro no 18. Qual é a distância que separa um do outro?
Respondeu 13, número da sorte, né? 13, exatamente, 13 metros. Eram 10, agora são 13. Aumentou ou diminuiu? Muito bem, aumentou. Aumentou para quanto? Para 18. E eram, desculpa, falei besteira. Aumentou aqui para 13 e eram 10. Aumentou 3. Peraí, 3 de novo? Quanto é 8 menos 5? 3. E se você fizer aqui, e isso eu deixo como exercício para você, deixa de ser preguiçoso e trabalhe um pouquinho, tá bom? Se você fizer aqui esse mesmo exercício de raciocínio, ó, 5, 8, vê quanto avançou em 1, vê quanto retrocedeu em 1, vê quanto retrocedeu em 1, compara as distâncias iniciais, ó, aqui, ó, 3, lembrando que aqui é o 0, né? Opa, um pouquinho mais para cá. E aqui eram 13, ok? 13 metros, 3 metros. Exercite, vê quanto esse avançou, retrocedeu, vê quanto esse retrocedeu e verifica se continua valendo 8 menos 5, 3, ok? Porque agora eu vou generalizar isso. A gente simboliza a velocidade relativa pelo símbolo V rel. E quem é V rel? Se os móveis estiverem no mesmo sentido, não importa se os dois para a direita, se os dois para a esquerda, se o da esquerda está mais rápido que o da direita, se o da direita está mais rápido que o da esquerda, não importa. Se o sentido de deslocamento é o mesmo, você calcula a velocidade relativa entre os móveis fazendo o seguinte cálculo: o módulo da diferença entre as suas velocidades. Se você não quiser ter muita dor de cabeça, eu já dei a dica. Faz a maior menos a menor e está tudo resolvido. E quando os sentidos de movimento são opostos? Ah, professor, aí eu acho que o bicho pega. Talvez pegue mesmo, né? Porque agora eu não vou dar mais um segundo. Lembra? O nosso intervalo de tempo aqui era de 1 segundo, ok? Aqui eu só vou deixar andar meio segundo. Ah, professor, eu acho que vai ficar muito difícil. Você acha mesmo? Tá bom, pai, eu não vou complicar a sua vida. Só dessa vez eu vou quebrar seu galho e vou pôr 1 segundo também. Mas eu vou mudar uma coisa aqui, ó. Lembra que esse cara aqui estava no 0 e esse aqui estava no 10? Então isso eu vou mudar, tá? Eu vou colocar esse cara aqui no 5 e vou colocar esse cara aqui no 30. Tem que dificultar um pouco sua vida também. Então 5 metros, 30 metros e tudo bem. Eu vou concordar com você que a gente vai continuar trabalhando com 1 segundo. Para você não reclamar muito, vai reclamar só um pouquinho. Diz aí para mim. Em 1 segundo, esse cara andou 8 metros. E esse aqui vai andar 5. Só que esse avança e esse retrocede. Então, se ele está aqui no 5, ao andar mais 8, ele vai parar no 13. Então, aqui nós temos 13 metros. Ok? Este aqui vai retroceder em 1 segundo 5 metros. Está no 30, veio parar aqui no 27. A primeira pergunta, a distância entre eles aumentou ou diminuiu? Respondeu que diminuiu. Tenho certeza, você não ia errar uma questão fácil dessa. Certeza que você falou que diminuiu, tá bom? Diminuiu para quanto? Bom, eram 25, né? Do 5 ao 30 eu tenho 25. Agora eu estou do 13 ao 27. Do 13 ao 27 eu vou ter quanto? Falei, de cabeça. 14. Muito bem. 14 metros. Eram 25, caiu para 14. Peraí, se eram 25 e agora do 13 ao 27 caiu para 14, então qual é a diferença entre esses dois valores? Tá pensando, né? A diferença entre esses dois valores é... Corta.
Então, em 1 segundo, o móvel A avançou 8 metros. Portanto, se ele está ocupando o espaço 5 e avançou 8, ele foi parar no 13. O móvel B tem movimento retrógrado, uma vez que eu continuo orientando a minha trajetória no sentido para o qual nós já estamos habituados. Se o movimento é retrógrado, ele retrocedeu 5. Mas quem está no 30 e retrocede 5, vai parar onde? No 25. Então, 1 segundo depois, o A ocupa o espaço 13 e o B ocupa o espaço 25. Antes, eles ocupavam os espaços 0 e 30. Qual a distância que os separavam? Fala aí. Isso, 25. Acertou na mosca. Você não erra uma. E agora, 1 segundo depois, estando o A no 13 e o B no 25, qual é a distância que os separa? Deixa eu ver, 13 para 25, 10, 9 fora, 12. Muito bem, acertou na mosca. Então, nós temos uma nova distância de 12 metros. Ó, vou te facilitar a vida. Ó. Era 25, caiu para 12. Qual foi a redução de distância que separa A de B? Exatamente. Caiu de 25 para 12, ou seja, essa diferença corresponde a 13 metros. Portanto, eu posso dizer que a cada 1 segundo, a distância que separa A de B diminui 13 metros enquanto eles se aproximam e vai aumentar 13 metros quando eles começarem a se afastar. Olha que conta legal. Quanto dá 8 mais 5? Deu 13. Coincidência, sorte ou ciência? Claro, é ciência. No mesmo sentido, se você quer a velocidade relativa entre os móveis, você obtém o módulo da diferença. E quando os sentidos são opostos? Quando os sentidos são opostos, você soma as velocidades. E isso vai funcionar sempre. Não importa em qual circunstância você esteja. Aqui, ó, 5. E aqui nós vamos fazer em casa, tá? 5 metros e 30 metros. Já falei para você deixar de ser preguiçoso e pensar um pouco sozinho também. Então, o que você vai fazer aqui? Retrocede 8, avança 5. 1 segundo depois, marque onde eles estão e verifique a nova distância entre eles. Antes era 25. Eu garanto a vocês, eu aposto com vocês que vocês vão passar de 25 para 38. Tá? Se você não está acreditando em mim, faça, comprove. Por quê? Porque eu sei que eles estão se distanciando ou se aproximando, estando em sentidos opostos, à razão de 13 metros por segundo. Por quê? Porque a velocidade relativa, quando os móveis se encontram em sentidos opostos, é o módulo da velocidade de um mais o módulo da velocidade do outro. Aqui, como é uma soma de módulos, você não precisa colocar aqui em estrutura modular, porque sempre vai dar um número positivo, depois é só você omitir o sinal. Caros, esses conceitos são muito úteis para resolver problema de encontro, quando a função horária não é dada. Você ganha muito tempo com isso, aplicando o esconde-esconde no triângulo. Para quem esqueceu, ó, faz o triângulo, divide ao meio na horizontal e na vertical, escreve aqui, ó, velocidade, espaço percorrido, intervalo de tempo, esconde o que você quer e a fórmula aparece diante dos seus olhos, só para a gente revisar um pouquinho. Ó. Velocidade, espaço percorrido, dividido pelo intervalo de tempo, espaço percorrido, velocidade escalar vezes o intervalo de tempo, e intervalo de tempo, espaço percorrido, dividido pela velocidade escalar. Na próxima aula sobre esse tema, nós vamos resolver exercícios e vocês vão ver o poder que isso tem para nos fazer ganhar tempo, qualidade e segurança. Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, se está se sentindo um gênio, vai lá, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas, ok? Até a próxima!